Você já se pegou conversando com a foto de um ente querido que partiu? Ou teve aquela sensação estranha de que alguém falecido estava tentando se comunicar com você através de sinais ou coincidências? Não está sozinho. Por séculos, a humanidade tem sido assombrada pela mesma pergunta inquietante: o que realmente acontece após o último suspiro? Enquanto filmes, séries e até tradições religiosas populares nos bombardeiam com imagens de espíritos vagando, observando seus entes queridos ou esperando em algum limbo, a Bíblia apresenta uma resposta tão surpreendente que pode desafiar tudo o que você sempre acreditou. O que se Matusalém, mesmo após seus impressionantes 969 anos de vida, não estivesse em algum lugar observando seus descendentes, mas simplesmente dormindo, aguardando um despertar futuro? E se as duas ressurreições mencionadas nas Escrituras revelassem um plano divino completamente diferente do que a cultura popular nos ensinou? A verdade é que a maioria das pessoas nunca examinou o que a Bíblia realmente diz sobre os mortos, e as descobertas são revolucionárias. Enquanto muitos temem um inferno de tormento eterno ou se consolam imaginando seus entes queridos como anjos velando por eles, o texto bíblico desenha um quadro radicalmente diferente. Esta perspectiva não apenas desafia crenças profundamente arraigadas, mas também oferece uma compreensão que pode libertar você de medos desnecessários e oferecer uma esperança mais sólida para o futuro. O juízo final, longe de ser um cenário de horror, revela-se como um momento de justiça perfeita dentro de um plano divino meticulosamente elaborado para restaurar o que foi perdido. Nesta jornada de descoberta, vamos desvendar juntos o que realmente acontece quando fechamos os olhos pela última vez. Prepare-se para questionar pressupostos, examinar textos bíblicos frequentemente ignorados e considerar evidências que muitos líderes religiosos preferem não discutir. Esta não é apenas uma exploração acadêmica, é uma investigação que pode transformar profundamente sua compreensão da vida, da morte e de tudo que está entre elas. Ao contrário do que muitos ensinam, a resposta bíblica à pergunta o que os mortos estão fazendo agora é simultaneamente mais simples e mais esperançosa do que você imagina. E quando você compreender as implicações das duas ressurreições prometidas, sua perspectiva sobre o presente e o futuro nunca mais será a mesma. Em muitas culturas ao redor do mundo, existe a crença de que os mortos podem se comunicar conosco através de sinais ou que permanecem em uma dimensão alternativa, observando nossas vidas. Estas ideias, embora reconfortantes para alguns, têm suas raízes em suposições e tradições que foram passadas de geração em geração sem fundamentação concreta. Assim como Matusalém, que viveu impressionantes 969 anos conforme relatado na Bíblia, todos eventualmente enfrentamos o mesmo destino final, independentemente das crenças populares que possamos ter. A maneira como entendemos a morte muitas vezes reflete mais nossos desejos emocionais do que uma análise cuidadosa dos fatos. Quando perdemos alguém querido, o desejo natural de manter alguma forma de conexão pode nos levar a interpretar coincidências como sinais do além. Porém, ao examinar essas experiências com um olhar mais crítico, percebemos que muitas dessas interpretações surgem do processo natural de luto e da necessidade humana de encontrar significado em eventos aleatórios, sem considerar que o juízo final representa um momento de verdadeira revelação. Os especialistas em luto reconhecem que a crença na comunicação com os mortos pode ser uma fase normal do processo de aceitação da perda. No entanto, para avançar de forma saudável, é importante reconhecer que essas crenças, embora possam oferecer conforto temporário, geralmente não têm base em evidências concretas. Livros como O Luto Compreendido de Colin Murray Parkes oferecem insights valiosos sobre como navegar por esse processo de forma mais realista, ajudando as pessoas a encontrarem formas de honrar a memória dos entes queridos sem depender de crenças que podem, no final, retardar a aceitação da realidade das duas ressurreições mencionadas nas Escrituras. A Bíblia apresenta uma perspectiva surpreendentemente direta sobre a morte que contrasta com muitas crenças populares. Segundo as Escrituras, a morte é comparada a um sono profundo, um estado de completa inconsciência onde não há pensamentos, emoções ou percepções. Em Eclesiastes 9, 5, 6, lemos claramente: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esta visão elimina a possibilidade de comunicação entre mortos e vivos,
oferecendo uma compreensão mais concreta desse estado que nem mesmo Matusalém, com seus 969 anos de vida, pôde evitar. As metáforas bíblicas são consistentes ao descrever a morte como um sono, nunca como uma transição para outra forma de consciência. Jesus mesmo referiu-se à morte de Lázaro como um sono, antes de ressuscitá-lo, demonstrando que a morte é um estado temporário, não uma continuação da consciência em outro plano. Esta compreensão bíblica oferece uma perspectiva realista que, embora possa parecer menos romântica que algumas crenças populares, elimina muitos medos associados ao desconhecido e prepara o coração para a verdade sobre as duas ressurreições que estão por vir, conforme revelado nas Escrituras. Para quem busca entender melhor esta perspectiva, um estudo detalhado de passagens como Salmos 1:4-6-4, Eclesiastes 9:10 e João 11:14 pode ser revelador. Estas passagens, quando estudadas em seu contexto original, usando ferramentas como uma concordância bíblica ou comentários respeitados como o Comentário Bíblico Adventista, oferecem insights profundos. Ao explorar estes textos, muitos encontram uma visão coerente que, embora diferente do que se popularizou na cultura, oferece uma base sólida para enfrentar a realidade do juízo final com esperança em vez de medo. A história da humanidade tomou um rumo inesperado no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo e trouxe consigo a realidade da morte. O plano original de Deus não incluía o sofrimento do luto ou a separação causada pela morte. Estas foram consequências diretas da desobediência humana. Este momento crucial alterou fundamentalmente a trajetória humana, introduzindo uma experiência que nem mesmo Matusalém, com seus impressionantes 969 anos de vida, pôde evitar, revelando que a longevidade, por maior que seja, sempre encontra seu limite na realidade inescapável da mortalidade. A compreensão bíblica nos mostra que a morte não era parte do design divino para a humanidade, mas uma interrupção trágica no plano de vida eterna. Em Romanos 5:12, Paulo explica claramente: o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. Esta perspectiva transforma nossa compreensão da morte, revelando-a não como uma passagem natural ou uma amiga que nos leva para outro plano, mas como uma inimiga que um dia será completamente derrotada, conforme prometido nas Escrituras sobre as duas ressurreições que aguardam a humanidade no futuro divino. Para quem busca encontrar propósito mesmo nesta realidade alterada, livros como O Problema do Sofrimento de C.S. Lewis oferecem reflexões profundas sobre como Deus trabalha mesmo através das consequências do pecado. Práticas como a oração contemplativa, a meditação nas promessas bíblicas e a participação em comunidades de fé também podem proporcionar força e perspectiva. Estas ferramentas nos ajudam a aceitar a realidade presente enquanto nos agarramos à esperança futura, quando o juízo final estabelecerá a justiça definitiva e a morte será finalmente vencida, restaurando o plano original de Deus para a humanidade. A metáfora do sono para descrever a morte é recorrente nas Escrituras e oferece uma visão consoladora sobre este estado temporário. Quando Jesus disse que Lázaro estava dormindo, ele usava uma analogia poderosa que revela a natureza da morte como um período de completa inconsciência até o momento da ressurreição. Esta compreensão transformadora elimina o medo de tormentos ou solidão após a morte, substituindo-o por uma perspectiva de descanso completo. Mesmo Matusalém, após seus 969 anos de vida rica e prolongada, entrou neste sono, aguardando o momento em que o chamado divino o despertará para uma nova realidade. Esta visão bíblica da morte como um sono inconsciente traz consequências práticas significativas para a nossa vida diária. Ao entender que não existe uma alma consciente vagando após a morte, somos libertados de temores relacionados a espíritos prejudiciais ou à necessidade de comunicação com os mortos. Práticas como visitar o cemitério ganham um novo significado, não para falar com os falecidos, mas para honrar sua memória e encontrar consolo. Esta perspectiva nos permite processar o luto de maneira saudável, com a certeza de que o próximo momento consciente para nossos entes queridos será o despertar nas duas ressurreições prometidas. Os psicólogos confirmam que ter uma compreensão clara e esperançosa sobre a morte pode reduzir significativamente a ansiedade que muitos sentem. Livros como A Esperança da Ressurreição de N.T. Wright oferecem aprofundamento valioso neste tema. Para aplicar este conhecimento,
Considere manter um diário de gratidão pelas memórias dos entes queridos que já partiram, focando não em tentar se comunicar com eles, mas em honrar seu legado através de ações que eles valorizariam. Esta prática traz paz ao coração enquanto aguardamos o grande dia do juízo final, quando todos os mistérios serão esclarecidos e a justiça será estabelecida de forma definitiva. A jornada humana, de acordo com a narrativa bíblica, não termina na sepultura, mas alcança seu clímax em duas ressurreições distintas que definirão o destino eterno de cada pessoa. A primeira ressurreição, destinada aos justos, ocorrerá na volta de Cristo, quando aqueles que adormeceram na fé despertarão para receber a vida eterna prometida. A segunda ressurreição, reservada para os ímpios, acontecerá 1000 anos depois, quando estes ressuscitarão para enfrentar o juízo final. Esta estrutura temporal oferece uma visão ordenada e justa do plano divino, bem diferente da ideia de um julgamento imediato após a morte, conforme muitos acreditam. Mesmo Matusalém, após seus impressionantes 969 anos, aguarda em sono inconsciente por esse momento transformador. Este sistema de duas ressurreições revela muito sobre o caráter justo de Deus, que dá a cada indivíduo exatamente o que escolheu em vida. Aqueles que buscaram a Deus e aceitaram sua graça despertarão na primeira ressurreição para uma eternidade de crescimento e alegria em sua presença. Por outro lado, aqueles que rejeitaram conscientemente o amor divino enfrentarão as consequências naturais de suas escolhas na segunda ressurreição, culminando no juízo final. Esta perspectiva elimina a ideia de um Deus arbitrário ou vingativo, substituindo-a pela imagem de um Criador que respeita profundamente o livre-arbítrio humano. Para quem deseja se preparar para a primeira ressurreição, práticas como o estudo regular das Escrituras usando ferramentas como a Bíblia de Estudo Andrews podem aprofundar a compreensão desse tema. Igualmente valioso é o cultivo de uma vida de serviço aos outros, refletindo o caráter de Cristo no dia a dia. Organizações como ADRA e ASA oferecem oportunidades práticas para este serviço. Ao integrar estes princípios à vida cotidiana, a pessoa não apenas se prepara para a eternidade, mas experimenta já no presente um antegosto da vida abundante que caracterizará a nova terra, quando finalmente as duas ressurreições terão cumprido seu propósito no grande plano divino. Uma das concepções mais arraigadas na cultura popular é a imagem do inferno como um lugar de tormento eterno, onde almas sofrem sem fim em lagos de fogo ardente. No entanto, um estudo mais aprofundado das Escrituras revela uma perspectiva surpreendentemente diferente. A Bíblia apresenta o inferno não como um local de tortura infinita, mas como uma destruição completa e definitiva. Esta visão contrasta drasticamente com a ideia medieval de sofrimento perpétuo e revela um Deus de justiça equilibrada, não de vingança desproporcional. Mesmo aqueles que viveram vidas longas como Matusalém, com seus 969 anos, enfrentarão uma justiça proporcional no juízo final, sem a crueldade de um tormento sem fim. As palavras bíblicas frequentemente traduzidas como inferno, como Sheol, hebraico, e Hades, grego, simplesmente se referem à sepultura ou ao estado de morte, não a um lugar de punição. Quando a Bíblia menciona fogo e destruição no contexto do juízo final, usa termos como segunda morte e destruição eterna, indicando um fim definitivo, não um processo interminável. Esta compreensão apresenta um Deus cujo propósito é eliminar o pecado e o sofrimento do universo, não perpetuá-los eternamente em um compartimento separado da criação. As duas ressurreições mencionadas nas Escrituras são partes deste plano de justiça definitiva. Para explorar mais profundamente este tema, livros como O Fogo que Consome de Edward Fudge oferecem uma análise detalhada dos textos bíblicos relevantes. Uma abordagem prática para aplicar este conhecimento inclui compartilhar esta visão mais equilibrada com pessoas que carregam medos debilitantes sobre o pós-vida. Grupos de estudo focados em passagens como Malaquias 4, 1-3, 2 Tessalonicenses 1:9 e Apocalipse 20, 14-15 também podem ser extremamente esclarecedores. Ao ajudar outros a libertarem-se do medo de um tormento eterno, oferecemos uma compreensão do juízo final que destaca tanto a justiça quanto a misericórdia divinas em perfeito equilíbrio. As Escrituras não terminam com a destruição, mas com uma promessa gloriosa de restauração completa. A Bíblia descreve em linguagem vibrante um novo céu e uma nova terra,
onde todas as consequências do pecado serão finalmente eliminadas. Neste paraíso restaurado, a morte, aquela inimiga que nem mesmo Matusalém com seus 969 anos pôde evitar, será completamente abolida, junto com todas as suas companheiras. A dor, o sofrimento, as lágrimas e o luto. Este não é um reino etéreo de existência fantasmagórica, mas um mundo tangível e vibrante, onde a vida será experimentada em sua plenitude física, emocional e espiritual, após as duas ressurreições que separarão os justos dos ímpios. A vida na nova terra não será uma existência monótona de contemplação passiva, mas uma jornada dinâmica de descoberta, criatividade e relacionamentos significativos. Isaías descreve pessoas construindo casas e plantando vinhas, indicando atividade produtiva e satisfatória. A promessa de conhecer a Deus face a face sugere uma intensidade de relacionamento interpessoal que mal podemos imaginar agora. Esta visão de futuro oferece não apenas consolo para quem perdeu entes queridos, mas um propósito empolgante para a vida presente, enquanto nos preparamos para participar desta realidade extraordinária que seguirá o juízo final, conforme revelado nas profecias. Para cultivar esta esperança de forma prática, experimente criar um jardim da promessa, plantando árvores frutíferas ou flores que simbolizem a nova terra. Este projeto pode ser especialmente significativo após a perda de um ente querido. Livros como Surpreendido pela Esperança de N.T. Urai ou O Grande Conflito de Ellen White oferecem visões inspiradoras deste futuro. Comunidades de fé podem também organizar seminários sobre a nova terra, explorando passagens como Isaías 65, 17 e 25, Apocalipse 21, 22 e 1 Coríntios 2:9. Estas atividades não apenas fortalecem a esperança pessoal, mas criam um antegosto da comunidade que caracterizará a vida após as duas ressurreições prometidas nas Escrituras. A maneira como compreendemos a morte tem um impacto profundo e muitas vezes subestimado em como escolhemos viver. Quando adotamos a perspectiva bíblica da morte como um sono temporário aguardando a ressurreição, nossa abordagem da vida presente se transforma radicalmente. Os valores que priorizamos, as decisões que tomamos e o legado que desejamos deixar ganham uma nova dimensão de significado. Esta compreensão nos liberta para viver com propósito eterno, sabendo que nossas escolhas atuais têm repercussões que vão muito além dos nossos breves dias neste mundo. Mesmo Matusalém, após seus impressionantes 969 anos de vida, descobriu que a eternidade depende não da longevidade, mas da qualidade das escolhas feitas durante a jornada terrestre. A perspectiva bíblica sobre a morte nos convida a uma auditoria honesta de nossas prioridades. Se realmente acreditamos que um dia enfrentaremos o juízo final e que existe a possibilidade de duas ressurreições distintas, como isso deveria influenciar nossas decisões diárias? Ferramentas como o exercício dos 5 arrependimentos, onde se imagina o que lamentaríamos não ter feito no final da vida, podem trazer clareza valiosa. Muitos descobrem que relacionamentos autênticos, contribuições significativas para o bem comum e crescimento espiritual consistente surgem como os verdadeiros valores que resistem ao teste da eternidade. Estudos psicológicos confirmam que pessoas com uma compreensão clara do propósito de vida e uma visão positiva sobre o que vem após a morte tendem a demonstrar maior resiliência diante dos desafios. Livros como O Propósito Movido pela Eternidade de John Bevere oferecem orientações práticas para alinhar as escolhas diárias com valores eternos. Grupos de apoio como o Grief Share proporcionam comunidades onde estas reflexões podem ser compartilhadas em um ambiente seguro. Estas ferramentas nos ajudam a transformar a compreensão teórica sobre a morte em escolhas práticas que honram o plano divino para nossas vidas até o dia do juízo final, quando todas as questões finalmente serão respondidas. Chegamos ao final desta jornada reveladora sobre a verdadeira natureza da morte segundo a perspectiva bíblica. E agora, o que fazer com este conhecimento transformador? A compreensão de que os mortos estão em um estado de sono inconsciente, aguardando as duas ressurreições, não é apenas uma curiosidade teológica, é uma verdade que pode revolucionar completamente sua vida. Pense por um momento. Se você realmente acredita que um dia haverá um despertar, que suas escolhas atuais determinam em qual ressurreição estará, como isso muda suas prioridades hoje? Nem mesmo Matusalém, após 969 anos de experiências,
pôde escapar desta realidade que todos enfrentaremos no juízo final. Você continuará vivendo como se esta vida fosse tudo que existe, ou começará a construir um legado que transcende o tempo? Que escolhas precisa reconsiderar à luz desta compreensão? Talvez seja o momento de reconciliar relacionamentos quebrados, sabendo que o tempo é mais curto do que imaginamos. Ou talvez seja a hora de investir mais em conhecer as Escrituras que revelam estas verdades profundas. Que tal começar um grupo de estudo sobre este tema em sua comunidade, desafiando gentilmente concepções errôneas que mantêm tantas pessoas presas ao medo? O conhecimento que você adquiriu não foi destinado a permanecer apenas em sua mente, foi dado para ser compartilhado, para libertar outros que ainda vivem na sombra de compreensões distorcidas sobre a morte. E esta jornada de descoberta não precisa terminar aqui. Se estas revelações sobre o sono dos mortos, as duas ressurreições e o verdadeiro significado do juízo final tocaram seu coração, há muito mais para aprender. Inscreva-se agora em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos explorando outras verdades bíblicas frequentemente mal compreendidas. A cada semana, desvendamos juntos os mistérios das Escrituras que poucos se atrevem a questionar. Sua compreensão da fé nunca mais será a mesma. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que está lutando com perguntas sobre a morte ou o além. Você pode estar oferecendo exatamente a perspectiva de esperança que eles precisam neste momento. Então, o que você está esperando? Junte-se a nós nesta aventura de descoberta bíblica que continuará transformando vidas.